O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade aos algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados do Senhor para a sua glória. Vamos ler só até aqui, amém? O título dessa mensagem que eu quero falar dessa manhã está nesse versículo, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Carvalho de justiça, as marcas de um ministério. Eu pedi para a Gabi, eu trouxe 2 imagens de um carvalho. O que é um carvalho? Uma árvore do carvalho. Eu quero que você ponha a primeira imagem, Gabi, que é a segunda que eu te mandei. Eu trouxe essa ilustração para que vocês entendam que era um carvalho que o Senhor estava falando aqui. Isaías, essa palavra se refere ao Messias. Essa palavra se refere a Jesus, é uma palavra messiânica. Isaías está falando muitos anos antes de Jesus nascer e vir ao mundo e cumprir o seu chamado nessa terra. Isaías então fala uma palavra profética, uma palavra messiânica. Se você ler, hoje nós sabemos que ela está falando sobre Jesus. O próprio Jesus, quando começa o ministério dele na terra, quando ele começa ali em Lucas 4, ele fala essa palavra, ele na sinagoga de Nazaré, ele pega o rolo de Isaías, ele lê essa palavra, só que ele lê só até, ele não fala o dia da vingança, né? Que isso é a segunda vinda de Jesus. Mas ele fala só: o Espírito do Senhor está sobre mim, que ele veio para pregar aos pobres, ele veio para libertar os cativos, ele veio para falar o ano aceitável do Senhor, que nós sabemos que esse ano aceitável do Senhor, como a pastora Dervan pregou aqui no culto da virada, é o ano do jubileu. Mas o que o Senhor me revelou nessa palavra foi essa árvore, o carvalho de justiça, e as características dela, para nós entendermos o que o Senhor estava falando e para que nós entendamos quem nós somos em Cristo. Essa árvore é uma árvore milenar. Ela é uma árvore que ela vive 400, ela vive até 1000 anos. Ela é uma árvore de umas raízes fortes, ela é uma árvore que tem um tronco, que o diâmetro dele pode chegar até 2 metros. Essa árvore pode chegar até 40 metros de altura. Ela é sinônima de poder, ela é sinônimo de majestade, ela é sinônimo principalmente de força, de persistência e de resistência. Isso é o que nós devemos ser. Pessoas fortes, resistentes, persistentes. Uma madeira nobre, uma madeira usada em construção, uma madeira usada em coisas que tem que ter durabilidade, porque ela é uma madeira durável. Assim é a minha vida, assim tem que ser a sua vida. Quando nós somos plantados na casa do Senhor, nós somos plantados e nós devemos crescer e crescer e crescer e nos tornar uma grande árvore. Eu vi até a Letícia entregando uma profecia ali para a irmã, no monte, que ela era uma árvore frondosa. E é isso, nós vamos crescendo e nós vamos se tornando uma grande árvore, uma árvore frondosa, uma árvore que representa aquilo que nós carregamos, porque o poder de Deus, ele é isso. Jesus não está mais pregado na cruz, né? Como muitos hoje ainda servem um Jesus pregado na cruz, um Jesus sofrido, um Jesus que perdeu ali na cruz, morreu, um Jesus morto. Não, nós servimos o Rei dos Reis. Nós servimos um Jesus ressuscitado. Nós servimos um Jesus que hoje está sentado à destra do Pai. Nós servimos um Jesus que colocou sobre nós o Espírito Santo. Nós servimos um Jesus que fala que nós somos vasos de barro, mas dentro de nós existe um tesouro precioso. Por isso que nós somos esse carvalho. E por isso que nós crescemos e se tornamos uma árvore frondosa desse jeito. Sinônimo de força, poder e resistência. Mas eu quero que a Gabi coloque a segunda árvore. Essa árvore, ela é milenar. Ela vive muitos anos. Mas olha como essa árvore está hoje com uma aparência disforme.
né? Ela perdeu a forma dela. Ela está plantada, ela está viva, ela está frutificando, ela tem folhas verdes, mas a aparência dela está deforme. E foi isso que Deus me revelou, as marcas de um ministério. Muitas vezes nós começamos e somos essa árvore linda, maravilhosa, majestosa. Estamos no nosso primeiro amor. E tudo é bom para nós. E nada foi ruim ainda. E Jesus nos salvou, e Jesus nos libertou, e Ele me ama, e Ele curou as minhas feridas, e o bálsamo de Gileade foi passado nas minhas feridas, e as minhas feridas foram curadas, e eu fui transformada, e eu era aquela que não tinha esperança, e hoje eu tenho esperança. Eu era aquela que não tinha alegria, e hoje eu tenho alegria. Eu era aquela que não queria mais viver, e hoje eu quero viver. Eu sou essa árvore. Mas o ministério traz marcas e marcas profundas na vida de uma pessoa. E essas são as marcas de um ministério. Ela começou a enfrentar tempestades. Muitas tempestades. Mas a tempestade, quando eu sou um carvalho de justiça, ele não me derruba. A tempestade não derruba o crente que é alimentado na palavra. A tempestade não derruba uma árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas. A tempestade não arranca essa árvore. A árvore que está no deserto, como Jeremias fala em 17, a diferença da árvore plantada ao ribeiro das águas e a diferença da árvore plantada no deserto é que a árvore plantada no deserto ela não sobrevive, mas a árvore plantada ao ribeiro de águas, ela enfrenta ventos, tempestade, ela nunca tem seca, porque a raiz dela está no manancial. Quando eu estou no manancial que é Cristo, e não no manancial que é homem, e não em cisterna rotas, mas em Cristo, eu sou essa árvore. Mas no decorrer dos tempos, eu tenho sim marcas de um ministério. Marcas de uma vida com Cristo. Porque isso é o que eu quero falar sobre a vida de Paulo. Paulo era um homem escolhido por Deus. O próprio Jesus apareceu para ele e o escolheu e o separou para ser um apóstolo. Não foi homem nenhum que escolheu Paulo. Não foi ninguém que escolheu Paulo. Foi Jesus. Quando ele fala para Ananias, vai lá, coloca a mão sobre a cabeça de Paulo, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu escolhi Ananias. Eu o separei para uma grande obra. Eu e você fomos separados por Jesus. Fomos alicerçados por Jesus. E fomos colocados no exército para ser um bom soldado de Cristo, alistado pelo próprio general dos exércitos. Então, essa árvore somos nós. Nós nascemos, nós fomos. Tem um versículo que diz que o Senhor, Ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o filho do reino do seu amor, para o reino do filho do seu amor. Então, Jesus, Ele nos tirou do mundo e nos trouxe e nos plantou dentro da igreja. Ele nos plantou no corpo de Cristo. E nós começamos, então, uma vida de caminhada com Cristo, uma vida de aprendizado com Cristo e uma vida de obra com Cristo. E nós, às vezes, muitas vezes, e muitos de nós, no decorrer da caminhada, enfrentamos tempestades. Mas o que são essas tempestades? Essas tempestades é o famoso levante do crente. O crente, você conversa com ele e fala, irmã, mas eu estou num levante, eu estou no meio de um levante. Olha, o inimigo se levantou lá no meu serviço e tem uma perseguição. Olha, o inimigo se levantou lá na minha casa e até a boca do meu marido fala contra mim. O inimigo se levantou e até os meus filhos se levantaram contra mim. O inimigo se levantou na minha vida e isso são os levantes, essas são as tempestades. Esses levantes envolvem muitas coisas. Primeiras coisas, porque nós carregamos a glória de Deus. A nossa vida resplandece Cristo. Aonde eu vou, Cristo vai comigo, porque Ele está dentro de mim. Aonde eu vou, o reino das trevas tem que bater em retirada, porque o reino de Deus chegou. Essa é o carvalho. E aonde nós chegamos, e nós temos que ter consciência disso, do que nós carregamos. Né? Como Paulo fala, eu só sou um vaso de barro, mas dentro de mim existe uma essência, que ela é poderosa, ela é infalível e ela é valiosa, ela é um próprio tesouro. E aquilo que nós carregamos, muitas vezes não agrada o mundo. A glória que nós resplandecemos, muitas vezes, nos faz ser perseguidos. E as tempestades são as calúnias que se levantam.
São as vozes que se levantam contra nós. São os dedos que nos apontam. Será que é escolhida mesmo? Será que é escolhido mesmo? Ah, ela é um carvalho, mas será que ela pode ser um carvalho mesmo? Será que Deus deu esse dom mesmo para ela? Será que Deus deu esse dom mesmo para ele? Mas será que deu? A palavra é clara. Jesus, quando ele cita essa palavra, ele fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Quem nos ungiu foi Deus. Quem nos deu os dons foi Deus. Quem nos separou foi Deus. E a Bíblia é clara em 1 Coríntios 12, quando Deus fala, o que fala em 1 Coríntios 12, quando fala sobre os dons? Não seja ignorante a respeito dos dons, porque todos nós beberemos de uma só água, que é o Espírito Santo. E para cada um, Deus dá o dom individualmente, da maneira que Ele quer e que se aprover a Ele e que seja melhor para Ele e para o reino de Deus. Então, se Deus te separou para você ser um levita, você vai cantar, porque Deus te separou e Ele te ungiu. E sempre o Espírito Santo fala muito para mim, desde o começo do meu ministério. Olhe para as pessoas. Não é o que elas dizem que são, é a unção que está sobre ela que diz quem ela é. Olha pela pessoa, a unção que está sobre a tua vida diz quem você é. Ah, mas você tem uma unção de mestre sobre a sua vida. Você vai ensinar, a pessoa percebe que você sabe o que você está falando. Você tem esse dom. Aí se levanta alguém e fala assim: não, mas fulano não é mestre não. Acho que ele não dá conta de ensinar. Tem unção para ensinar? Foi Jesus que te escolheu para isso? Então você é um mestre. Ninguém contesta uma escolha de Deus. É Ele que escolhe, ainda que as marcas dizem isso sobre nós. Porque quando Paulo foi escolhido para ser apóstolo, ele foi muito contestado. Até pelos líderes da igreja naquela época. Até por pessoas que eram os apóstolos. Falavam, mas será que Paulo converteu mesmo? Mas será que foi Jesus que chamou Paulo mesmo? Ah, mas ele não estava aqui em Jerusalém. Mas ele não foi ungido por nós. Mas como que ele pode estar ganhando alma? E Paulo diz em Gálatas claramente, contestando, quando as igrejas, a própria igreja que Paulo fundou em Coríntios, contesta o ministério apostólico de Paulo. Porque essas são as marcas do nosso ministério. São as perseguições, são as afrontas, são os dedos apontados. Será que nasceu para isso mesmo? Será que nasceu para pregar mesmo? Ah, eu não gosto da palavra dela. Ah, será que nasceu para pastorear mesmo? Ah, não gosto do pastoreio dele. Será que nasceu para ser apóstolo? Será que nasceu para cantar? Mas nós não podemos ser guiados pelos pensamentos das pessoas. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não é o homem que determina quem eu sou e quem você é. Quem determina quem eu sou e quem você é a unção que está sobre a minha vida, é a unção que está sobre a tua vida. E contra essa unção pode se levantar o inferno que não vai permanecer. Porque se levantou o inferno contra a vida de Paulo. Se levantou muita gente contra a vida de Paulo. Os fariseus se levantaram. Paulo funda a igreja de Coríntios. Ele era aquele que fundou, que ganhou aquelas almas para Jesus. E depois os fariseus, que queriam ainda continuar seguindo as leis de Moisés, que não entenderam que a graça tinha chegado, que não entenderam que os tempos e as estações mudaram. Tem gente que tem problema com mudança e não entende as mudanças. E as pessoas tinham problemas com mudança naquela época. Eles rejeitaram o próprio Jesus. Eles não aceitaram a unção que estava sobre o Filho de Deus. Eles não aceitaram, eles mataram o Filho de Deus. Eles não aceitaram que Jesus era ungido, era o Messias. O que dirá de mim, de você? O que dirá de nós? Se Jesus era o próprio Filho de Deus, se ele ressuscitava morto, se ele curava os enfermos, se o cego enxergava, se ele pregava as boas novas, se a palavra que saía da boca dele era com autoridade, se ele tirava legiões de demônio com uma só palavra, e ainda assim ele era contestado diante do ministério que ele tinha, o que dirá nós? Mas o que tem que nós fazermos é o que Jesus fez, permaneceu inabalável. É o que Paulo fez, permaneceu inabalável.
Porque se foi Deus que realmente tinha mandado Jesus, então Jesus tinha que cumprir todo o ministério dele. E quando eu olho para essa árvore, quando eu olhei para essa imagem, eu lembrei de Jesus desfigurado na cruz. Porque os fariseus, eles odiavam tanto Jesus, que eles não quiseram só matar Jesus, ele quis desfigurar Jesus. Porque Jesus resplandecia a glória de Deus. Eu e você resplandecemos a glória de Deus. O inimigo, ele quer nos desfigurar, ele quer nos marcar, ele quer dizer para você assim: você está alegre porque você foi escolhido? Você não foi escolhido nada, porque você é mulher, porque você é jovem, porque você já é mais velho, porque você é negro, porque você é branco, porque você é japonês. E o inimigo, ele tenta nos acusar, mas quem nos defende é aquele que nos escolheu. Foi o próprio Pai que defendeu o ministério de Jesus, dando a Jesus força para continuar, dando a Jesus resiliência para continuar, dando a Jesus estrutura emocional para não largar aquela cruz. Foi o próprio Pai que deu estrutura. É o próprio Pai que vai nos estruturar. Mesmo sendo um carvalho machucado, mesmo com marcas de uma caminhada, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo afrontado, o próprio Pai, que é o meu Pai, que é o seu Pai, se foi Ele que me chamou, Ele vai me aprovar e Ele vai me sustentar. Ele vai firmar as minhas raízes. E a cada calúnia contra a minha vida, eu vou ficar mais forte em vez de eu cair. A cada temporal que se levantar contra mim, eu vou ser como a águia. Eu não vou recuar, mas eu vou entrar no meio da tempestade e as minhas asas vão ficar mais fortes. A cada pessoa que falar contra mim, você não deve subir no altar, aí o Senhor vai falar: eu te dou oportunidade, suba no altar. A cada pessoa que falar contra mim, você não deve falar isso aqui neste lugar, o Senhor vai abrir a tua boca. E quando você pensa que não, você já está falando de Jesus naquele lugar. Quem tem chamado, tem chamado. Quem tem unção, tem unção. E contra isso, é indiscutível. Não se discute. Contra os fatos, não há argumento. É um fato que Jesus era o Filho de Deus. Porque até os fariseus reconheciam que somente vindo da parte de Deus poderia fazer os milagres e as maravilhas que Jesus fazia. Nicodemos, ele era um mestre de lei e ele teve que reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Porque ele falou: não existe possibilidade de alguém não vir de Deus fazer o que o Senhor faz. E Nicodemos, que sabia tanto de palavra da lei, Nicodemos, que era um mestre da lei, não tinha entendido o grande mistério, que os tempos tinham mudado. E Jesus falou: Nicodemos, é necessário você nascer de novo, da água e do Espírito. É necessário, Nicodemos, você aceitar o novo. É necessário você aceitar que aquele tempo acabou e hoje tem um tempo novo. É necessário. Porque era difícil para eles aceitarem. Porque o que matou Jesus foi a religiosidade dos fariseus. Os fariseus eram religiosos. Eles estavam firmados em regras humanas. Eles pegaram a lei e fizeram várias regras sobre aquela lei. Tantas regras, tantas orações, tantas coisas que foi implantada. Quando você vai estudar, tem uma oração que os judeus faziam de manhã. Era a oração matinal deles. E a oração matinal dos judeus, sabe qual era? Obrigado, Jesus, porque eu nasci judeu e não nasci gentil. Obrigado, Jesus, porque eu nasci homem e não nasci mulher. Obrigado, Jesus, obrigado, Deus, né, que não era Jesus. Obrigado, Deus, porque eu nasci judeu. Obrigado, Deus, porque eu nasci homem. Tão grande era a discriminação das mulheres naquela época. Tão grande era a discriminação. Eles simplesmente calaram a voz das mulheres na época, antes de Cristo vir. E quando Jesus veio à terra, ele foi o maior defensor do ministério das mulheres. Ele foi o maior defensor de abrir novamente a boca das mulheres. Porque se você for estudar a história, na época dos patriarcas de Abraão, de Isaac, de Jacó,
as mulheres também participavam ativamente. Mas depois que os judeus começaram com a religiosidade deles, muitas grandes partes das regras dos judeus tiravam as mulheres. As mulheres não podiam estudar a lei, as mulheres não podiam entrar no templo, as mulheres não podiam falar em público, as mulheres não podiam andar desacompanhadas, as mulheres não tinham valor nenhum para os judeus. Mas aí Jesus chega e quebra aquilo ali, e quebra aquele paradigma. Ele dá voz para as mulheres, tanto que as mulheres acompanhavam o ministério de Jesus. As mulheres andavam com Jesus, numa época que as mulheres não podiam andar desacompanhadas dos seus maridos. Mas elas andavam com Jesus, porque Jesus permitiu. As mulheres financiavam o ministério de Jesus. Nós sabemos muito bem que Maria Madalena, se você for estudar, foi liberta dos demônios, mas Maria Madalena era uma mulher de posses. E ela também ajudava, junto com tantas outras mulheres da alta sociedade. Nós sabemos que quando Paulo passa a Macedônia, quando vem o varão e aparece a Paulo e fala, Paulo, passa a Macedônia e ajude-nos. Nós sabemos que ali, quando Paulo chega na Macedônia, ele encontra Lídia. E ela é a primeira mulher convertida na Europa. E na casa dela, com a ajuda dela, ela se torna uma das líderes da igreja junto com Paulo e começa então o ministério na Europa. Depois ele liberta a mulher, que era endemoniada, e depois vem Priscila. As mulheres fizeram muito parte do ministério de Paulo também. Até quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei, quando nós fizemos um congresso lá no Maristela, faz tempo, muitos anos, mas muita gente é dessa época. E o tema era, passe a Macedônia e ajude-nos. Acho que eram uns 3 dias de congresso, no último dia foi o pastor Adervan que pregou. Um dia anterior do pastor Adervan pregar, o Senhor falou comigo pessoalmente no culto, tinha muita presença de Deus. Tinha muita presença de Deus, e o Senhor falou algo para mim, quando eu estava orando. Ele falou assim, eu te escolhi para uma grande obra. Eu te escolhi, eu te ungi. As portas do inferno não vai prevalecer contra você. E daí ele falou assim para mim, lembra da coluna de fogo que andava com o povo no deserto? E eu falei, lembro. Ele falou, vai ter uma coluna de fogo ao seu redor. Ninguém vai te tocar. Ninguém vai te fazer mal. Porque eu vou fazer de você uma muralha forte, porque eu te escolhi. Amém. Quando chegou no outro dia, veio a revelação do congresso, a pastora Adervan pregou, que as mulheres tinham chamado para passar a Macedônia, que Deus tinha uma grande obra na vida das mulheres desse ministério, e caiu um poder, e foi mulher batizada com o Espírito Santo, e mulher caía para cá, e mulher caía para lá. E depois disso, a Tati cruzou, a Tati foi estudar fora, a Carol cruzou as fronteiras, e muitas cruzarão as fronteiras. Mas eu me lembrei disso, e depois, quando Deus me falou isso, aquele dia, ele falou, eu levantei, bebi uma água, lavei o rosto, que eu estava chorando, sentei. Quando eu voltei, a Mirielle teve uma oportunidade. E ela cantou um hino que ela nunca tinha cantado dentro da igreja. E o hino falava assim, lembra da coluna de fogo, sou eu. Ela sempre canta essa música, né? Lembra do maná do céu, sou eu. Aí fala, ninguém vai te tocar, ninguém vai te prender. E se te acusar, eu defendo você, eu te defendo aqui, eu te defendo lá. E aí o Espírito Santo falou para mim aquele dia, é assim que vai ser na sua vida. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te prender, e se te acusar, eu defendo você. E é assim que tem que ser a nossa vida. Nós temos que ser pautados naquilo que Deus te chamou para fazer. Eu lembro bem quando a Carol foi sair em missões, que o rapaz do Jocum falou assim, a tua filha tem que ter uma palavra sobre a vida dela. Uma palavra que Deus, ela tem que orar, e ela tem que pedir uma palavra, que essa palavra vai sustentar o ministério dela. Porque quando ela estiver triste, quando ela for afrontada, quando vier as tempestades, ela tem que se firmar naquela palavra, que aquela palavra vai fazer ela ficar de pé. E Deus me deu aquela palavra para me fazer ficar de pé naquele dia. Mas muitas vezes é difícil permanecer de pé diante de tantas coisas. E o que o Paulo nos ensina, eu quero ler com vocês alguns versículos que eu separei aqui. 1 Coríntios 9, os meninos vão colocar aí. Primeira Coríntios 9, Paulo defendendo o apostolado dele. Não sou eu plenamente livre, não sou eu apóstolo, não via Jesus, nosso Senhor, e não sou vós, fruto do meu labor no Senhor. Paulo está falando, se eu não sou apóstolo, então vocês também não são crente.
porque fui eu que ganhei vocês. Continua a próxima. Acho que eu marquei no meio. Se para alguns não sou reconhecido como apóstolo, com toda certeza, ou sou para vós, porquanto sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ele fala, vocês é que demonstram para mim e para todo mundo que eu sou apóstolo, porque eu ganhei vocês. E sobre o selo, ele fala também, em 1 Coríntios, ele fala em Gálatas 6. Gálatas 6, versículo 17. Olha o que Paulo fala. Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago no meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Essas são as marcas do carvalho. Paulo está falando assim, o meu próprio corpo. Por quê? Porque se você ler quantas vezes Paulo foi preso, Paulo levou surra, Paulo levou chicotada, Paulo sofreu naufrágio. Então, Paulo, ele trazia dentro do próprio corpo dele as marcas de Cristo. Ou seja, ele fala assim, que ninguém me perturbe. Em outras versões, fala que ninguém me perturbe, que ninguém me moleste, porque eu sei quem eu sou, é isso que ele está falando. Porque eu trago no meu corpo as marcas do meu ministério, as marcas de Cristo. Mas ele fala, tanto eu passei tribulação, tanto eu passei fome, tudo sou atribulado, e eles ministraram aqui. Vamos ler esse versículo que o Júlio até cantou aqui, que está em 1 Coríntios. Acho que é 4, né? Que eles cantaram que... Vamos ver quanto que eu marquei aqui. Que ele fala que tanto, ele pode passar por tantas coisas. É o 9 mesmo, é 1 Coríntios 9 que eu marquei. Depois do 9, no versículo 3, e fala, 1 Coríntios 9, 3, a minha defesa perante os que me interpelam é esta, não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como os fazem os demais irmãos e irmãos do Senhor? Ou somente eu e Barnabé temos o direito de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa, quem planta vinho e não come do seu fruto, ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do rebanho. Porventura falo isso como um homem, não como diz a lei, porque em Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo, acaso é aos bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente que nós, e ele o diz, certo é que nós que está escrito, pois o que lavra, cumpra fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça com esperança de recebermos parte que lhe é devida. Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Amém. Amém. Mas vamos continuar. Em Atos 15, eu quero que os irmãos coloquem Atos 15. Paulo, ele vai no concílio de Jerusalém para defender ali, então, o que ele estava fazendo. Atos 15, versículo 7. O que aconteceu? Como Paulo estava ganhando almas, implantando igreja, e os fariseus vinham depois dele e queriam atrapalhar, falando que os judeus tinham que se circuncidar, que os judeus tinham que seguir a lei, que os judeus não eram assim livres, igual Paulo estava falando. Aí Paulo, ele sobe a Jerusalém com Barnabé, ele reúne o concílio da igreja, porque ele precisa falar para os líderes da igreja o que ele está fazendo e qual era o chamado dele. Então, em 15, 7, fala, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvisse os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera.
e não estabeleceu distinção alguma entre nós e ele, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, que tentai a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem vossos pais puderam suportar em nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também o forem. E veio o parecer de Tiago. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Bernabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio dele entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmão, atentai às minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isso as palavras dos profetas que está escritas. Cumprirei essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Levantando das ruínas, restaurarei. Para que os demais homens busquem o Senhor, e também os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde o século. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aquele que dentre os gentios se convertem a Deus. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações do ídolo, bem como das relações sexuais ilícitas, das carnes e sufocadas de sangue. Amém, até aqui. Então aqui, Paulo, ele teve que ir na liderança da igreja e defender o seu apostolado ali. Por quê? Porque como Pedro, Tiago eram os líderes da igreja, e Paulo, ele era um apóstolo, embora não tinha sido separado junto com eles, mas ele era os apóstolos aos gentios. Então, Paulo teve que ir perante a liderança e defender ali o seu apostolado. Mas antes disso acontecer, Pedro já tinha tido uma experiência. Pedro já tinha ido lá em Jope, na casa de Cornélio, quando antes ele teve a visão, Pedro teve a visão daquelas aves amarradas com lençol, e o Espírito Santo falava para Pedro assim: mata e come. E eles não comiam aquele tipo de animal. E aí ele falava: não, Senhor, eu nunca vou me contaminar com isso aí. Aí Deus fala para Pedro: não declare impuro aquilo que eu já purifiquei. Então Pedro, com essa visão, aí chega as pessoas mandadas por Cornélio e fala para Pedro: ó, Cornélio teve uma visão, o anjo apareceu e diz que vai chegar ali um homem, que é você, no caso era Pedro, que vai nos falar sobre as boas novas. E quando Pedro chega na casa de Cornélio e ele começa a falar do evangelho, o Espírito Santo entra nas pessoas e batiza aquelas pessoas que eram gentias. E aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo. Então, para você ver que Deus, ele já tinha preparado a liderança da igreja, para quando Paulo chegasse, eles entenderem o que Paulo estava falando. Então, quando Paulo chega ali e defende o apostolado dele, perante aquele concílio, eles falam: mas Pedro já tinha sido avisado, que o próprio Espírito Santo foi derramado também sobre o gentio. Então, eles aceitam. O que eu quero falar desta palavra? O próprio Senhor, ele é aquele que nos chama, nos capacita e nos defende. O próprio Senhor é aquele que nos capacita com o ministério, nos dá um dom especial e ele defende esse dom. Foi o próprio Senhor que se levantou sobre a vida de Paulo para defender Paulo. Porque se Paulo chegasse ali antes de Pedro ter tido esse discernimento, antes de Pedro ter visto o gentio ser cheio do Espírito Santo, Pedro não ia aceitar o apostolado de Paulo. E tudo que Paulo estava fazendo ia por água abaixo. Mas Deus, ele é poderoso. Deus, ele faz aquilo que ele começa, ele termina. Aquilo que ele se levanta a fazer, ele termina até o fim. Amém? E depois, em Atos 8, 4, fala que então agora nós, os cristãos, nós, a igreja, temos esse poder dentro de nós. O mesmo poder que estava sobre Jesus. A unção de Deus que estava sobre Jesus através do Espírito Santo passou para os apóstolos e hoje ele está em nós, na igreja. Amém? E Paulo diz a teu filho na fé, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Paulo falando para Timóteo, que era o seu filho na fé. Procura, Timóteo, apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem o que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente a falatórios inúteis e profanos,
pois o que deles usa passarão impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. E aí ele diz essa palavra que muitos gostam de usar. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece esse selo. O Senhor conhece o que são seu. O Senhor conhece os que são seu. No 19. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo. O Senhor conhece os que são seu. O Senhor conhece o que Ele separou. Ele conhece os que são seu. Aquela passagem de Maria, de Betânia, quando ela chega na casa de Simeão, que Jesus está ali, ela quebra o vaso de alabastro, ela unge Jesus, ela seca com os cabelos. Aquela passagem ali demonstra um grande amor de Deus. Aquela passagem ali demonstra que Maria carregava realmente uma essência de Cristo. Aquela passagem ali demonstra o amor de Maria por Cristo. A pastora Dervan pregou também sobre aquela mulher que ungiu Jesus semana passada aqui. E essa mulher, Maria de Betânia, ela unge Jesus poucos dias antes de Jesus ser levado à crucificação. Mas quando ela unge Jesus e ela quebra aquele vaso caríssimo, que nós sabemos que valia por 1 ano de trabalho, ela quebra, e aquele vaso só podia ser usado uma vez, aquele perfume, e derrama todo aquele perfume em Cristo. Ela derrama. O que ela queria derramar ali era a própria vida dela. Era o que ela tinha de mais precioso. E ela derrama. E quando ela se derrama aquele unguento sobre Cristo, quando ela faz uma boa ação, quando ela unge a Jesus, quando ela diz, através daquela ação dela, que Jesus era tudo que ela tinha de mais precioso, porque ela tinha de mais precioso era aquele perfume, e ela entregava para Cristo. É como nós, quando falamos para Cristo, o que eu tenho de mais precioso é a minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor, leva-me, como missionário, leva-me para libertar os cativos, leva-me para curar os enfermos, leva para pregar as boas novas. Aquela mulher derrama aquilo ali. Só que quando ela derrama, o inferno se levanta. Os homens se levantam, aqueles homens que estavam ali se levantam e falam: para que esse desperdício? Para que essa mulher fez esse desperdício? Acho que ela quer se aparecer. Outros falavam: por que ela não vendia aquilo ali e não dava aos pobres? E Judas se levanta. Judas se levanta. E não suporta aquilo ali. E ele sai dali. E ali ele vai e entrega Jesus e vende Jesus por 30 moedas de prata. Aquela mulher entregou ali o valor de 1 ano de trabalho. E Judas vendeu Jesus por 1 mês de trabalho. Essa é a diferença daqueles que carregam a glória e daqueles que só querem uma oportunidade. Essa é a grande diferença. Daqueles que realmente têm chamado e daqueles que fingem que têm chamado. Judas fingia que tinha chamado. Judas fingia que era um apóstolo. Judas fingia que amava o mestre. Judas queria se aproveitar da situação. Mas quando ela se levanta e ali tem uma adoração sincera e verdadeira, o inferno se levanta contra a vida dela. E muitas vezes é assim, quando uma pessoa quer fazer algo e ela quer fazer de todo o coração e ela gasta vida pelo evangelho, o inferno se levanta contra a pessoa. E uns falam: mas será que pode fazer isso mesmo? Mas será que tem chamado para fazer isso mesmo? Mas será que não quer só se aparecer? Mas será que pode? Vamos parar. Não seria melhor ela parar? Os olhares condenaram aquela mulher. Mas Jesus se levanta a favor dela e fala o quê? Não a moleste, a deixem em paz. Porque o que essa mulher fez vai ficar gravado nos evangelhos. E aí o Senhor falou algo para mim. Que o problema não é só você fazer. Você pode até fazer. O problema é você receber honra pelo que você faz. Aí é um problema. Fazer, você pode fazer. Mas ser honrado pelo que você fez, o inimigo quer roubar a sua honra. E Jesus, sabendo disso, sabendo que as mulheres não tinham voz naquela época, ele falou assim: pois é,
Ela fez uma boa ação. Você sabe por que ela fez uma boa ação? Porque quando Jesus estava sofrendo na cruz, quando ele suava gotas de sangue na cruz, aquelas gotas de sangue se misturavam com aquele perfume que ele foi ungido. Era o perfume de uma mulher que derramou aos pés de Jesus. Aquele perfume misturou com sangue, aquele perfume misturou com suor, aquele perfume marcou aquela cruz também. Aquela boa ação daquela mulher foi levada até na cruz. E Jesus falou, ela fez uma boa ação, escreve o que ela fez. Porque eu quero honrar ela em todas as gerações. Muitas vezes o inimigo não atrapalha você fazer. Você pode fazer. Afinal de contas, você foi escolhida para fazer. Gasta sua vida mesmo em prol do evangelho. Ganha a alma, cura os enfermos, liberta os cativos, prega as boas novas, mas honra. Para que você precisa de honra? Honra não, honra vai trazer orgulho para você. É uma mentira do inimigo. Porque tudo aquilo que nós fazemos, Deus vai nos dar o galardão lá no grande dia. E Deus, Ele honra sim a quem trabalha com dignidade. Deus tem honra para nós sim. Porque esta mulher foi honrada. O nome dela foi honrado, até hoje se prega sobre ela. Mas se Jesus não tivesse falado, ela tinha sido deixada no mar do esquecimento. Porque era assim que eles faziam com as mulheres. Eles deixavam no mar do esquecimento. Fez uma boa ação? Não, escreve não. Elas não eram nem contadas. Elas não eram nem contadas. Era só contado os homens. As mulheres e crianças, elas não eram nem contadas. Mas Jesus se levantou e disse assim, não, eu dou honra para você. Aonde o meu evangelho for pregado, o que você fez vai ser contado. Para a tua honra, o Senhor vai fazer isso na sua vida. Você crê? Toda a honra que é merecida a você, você vai receber. Tudo aquilo que você fez, o Senhor vai te dar em honra, em bênção, em graça, em unção dobrada sobre a tua vida. Aquilo que o homem não viu, aquilo que o homem não reconheceu, Jesus viu, Jesus reconheceu. As suas lágrimas que ninguém viu, as suas noites que ninguém viu você chorando, Jesus viu, Jesus colheu, Jesus reconheceu. Quando você gastou a sua vida por amor a Ele, Jesus viu. Quando você pegou o seu sábado inteirinho e ensaiou louvor, Jesus viu. Mas ninguém me reconheceu. Mas eu desafinei na hora que eu fui cantar, foi estrucidado. Mas Jesus viu o seu esforço. Jesus viu. Jesus vê os nossos esforços. É o que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, não liga para os falatórios não, Timóteo. Passa por cima disso. Cumpra o seu chamado, Timóteo. O Senhor conhece os que são seus. Existe um selo sobre a tua vida. Esses dias eu estava lá em casa e eu olhei para uma planta. E eu ganhei aquela planta há muito tempo. Eu não sou muito chegada em planta, tá, gente? O Júlio disse que eu não gosto das plantas. Mas é porque a gente não tem tempo de cuidar. E aquela planta estava ali naquele vasinho, igual eu ganhei. E passou tempo, e eu olhei naquela planta um dia. Foi antes do retiro. E o Espírito Santo falou algo para mim. Falou assim, sabe por que essa planta não cresceu até hoje? Ela só cresceu um pouquinho? Porque você não trocou o vaso dela. Quando você ganhou essa planta, você tinha que ter tirado esse vaso, que ela veio naquele vasinho de plástico, e eu tinha que ter colocado ela no vaso grande. Aí ela ia crescer, né? Ou você poderia ter plantado ela no seu jardim. Ela já seria uma árvore, mas você limitou o crescimento dela. Você limitou o crescimento dela. Porque você que tem aqui o poder de tirar ela, porque ela não vai poder tirar sozinha. E o Espírito Santo falou para mim o seguinte, não deixa ninguém limitar o seu ministério. Não deixa ninguém rotular você. Não deixa ninguém colocar você numa caixinha e dizer, você só vai ficar dentro dessa caixinha. Rompe a caixa. Rompe o vaso. Eu te chamei para ser um carvalho. Eu não te chamei para ser uma árvore de miniatura, não. Eu te chamei para ser um carvalho de justiça. Ninguém prende um carvalho, porque a raiz do carvalho rompe as rochas, rompe os vasos, rompe as caixas. Muitas vezes o mundo quer nos rotular. Você vai ficar aqui, tá? Nessa caixinha, você só pode fazer isso. Isso aqui você não pode, isso aqui você não pode, isso aqui você não pode. E o Senhor está falando para mim, eu vou quebrar os vasos, eu vou romper essas caixas. Eu vou fazer pessoas se tornar árvore de justiça.
ainda que seja uma árvore disforme, ainda que seja uma árvore marcada pelas traições, ainda que seja uma árvore marcada pelos rótulos de Satanás, mas você vai frutificar. Muita gente vai aninhar na sua sombra, muitos vão comer do seu fruto, e você vai ser essa árvore vistosa. Você crê? Você crê? Então aplauda ao Jesus, porque Ele quer fazer algo lindo no nosso meio, amém? Vamos se colocar de pé, vamos fazer uma oração? Para que todos os impedimentos, todas as barreiras venham cair. Amém? Vê aquilo que te limita. Vê as palavras que um dia quis parar você, a tua caminhada, o teu ministério. Vê as afrontas. Aquilo que você colocou no seu coração, aquilo que te machucou, aquilo que fez você talvez até perder o seu primeiro amor, aquilo que fez você se sentir rejeitada, aquilo que fez você se sentir traída, aquilo que fez você se sentir abandonada, aquilo que fez você se sentir incapacitada para aquilo que Deus te chamou. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro pelas nossas vidas nesta manhã, sobre essa palavra revelada nesta manhã, Pai. O Senhor que nos conhece, o Senhor conhece aqueles que são seu, como o Senhor diz nessa palavra. O Senhor nos escolheu para um propósito tão lindo. O Senhor nos fez esse carvalho de justiça plantados para a tua glória, Pai. É para a tua glória que nós somos plantados dentro do corpo de Cristo. É para frutificar, é para abençoar outras vidas, é para trazer um alimento saudável para as outras vidas, Pai. É para trazer o alimento daqueles que têm fome, Pai. Nós somos levantados para ser o sal da terra. Nós somos levantados para ser a luz do mundo. Nós somos levantados para ser como este carvalho, uma árvore frondosa. Nós não fomos levantados, Pai, para ser uma árvore limitada, para ser alguém que foi limitado, para ser alguém que foi podado, para ser alguém que foi colocado dentro de uma caixa, que limitou o crescimento. Mas nós fomos chamados, Pai, para ser uma árvore robusta, para ser uma árvore que vai dar sombra, para ser uma árvore que vai dar tranquilidade, para debaixo das nossas asas, como é debaixo das asas do Senhor, as pessoas acharem abrigo, Pai. Usa as nossas bocas, Senhor. Usa, Senhor, as nossas mãos para curar. Unge as nossas vidas, declara sobre as nossas vidas dons, talentos, Pai, para ser usado na tua obra, Pai. Aquele que tem um dom, Pai, e se acha limitado no dom que tem, aquele que tem um dom e se acha frustrado, Senhor, meu Pai, meu Deus e meu Pai, mas o Senhor é aquele que escolhe, o Senhor é aquele que capacita, o Senhor é aquele que levanta, o Senhor é aquele que nos põe de pé, Pai. Trabalha na nossa vida, Pai, se levante ao nosso favor, que todo levante das trevas contra o nosso ministério, que toda tentativa do inimigo de paralisação do nosso ministério, que toda tentativa do inimigo de paralisação daquilo que o Senhor nos concedeu, que seja caído por terra na autoridade que há no nome de Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, se levante ao nosso favor, se levante a favor da tua igreja, se levante a favor dos teus filhos, das tuas filhas, se levante a favor da juventude dessa igreja que tem um grande chamado. Se levante a favor das crianças, Pai. Guarda elas, Pai. Livra de todos os servos do inimigo. Livra de todo o ataque das trevas. Guarda a nossa casa, Senhor. Guarda a nossa família. Guarda os casamentos desse ministério. Guarda as vidas conjugal, Pai. Tira tudo aquilo que não vem do Senhor dos leitos conjugais. Toda afronta do inimigo contra as famílias, Pai. Eu declaro frustrada na autoridade que é no nome de Jesus. Todo inimigo que quer se levantar contra os casais dessa igreja, na autoridade que é no nome de Jesus, que esse inimigo seja caído por terra, Pai. Guarda as nossas casas, Pai. Enquanto nós ganhamos almas para o Senhor, enquanto nós fazemos a tua obra, guarde a nossa família, Pai. Nos livre de todos os males. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.